Meus amigos, olhem para as ruas da cidade que circunda a sua casa, seu trabalho, ou seja lá o local onde você esteja. Nesse exato segundo, enquanto estamos aqui, milhares de jovens cruzam os sinais vermelhos sobre duas rodas, subindo em calçadas, desviando de carros, com uma caixa térmica pesada nas costas. Nenhuma plataforma de aplicativo mandou textualmente aquele entregador fazer o seu trabalho sem pensar em segurança sua ou dos outros. O algoritmo não usou uma única palavra, não gritou, não fez uma única ameaça física. Ele fez tudo isso em absoluto silêncio. A maior vitória do sistema de controle atual não foi criar muros mais altos ou polícias mais violentas. Foi fazer com que você corra até estourar o seu próprio coração, acreditando que está correndo em direção à sua própria liberdade. Precisamos olhar para a anatomia dessa armadilha sem a hipocrisia das teorias distantes. Um pesquisador da USP decidiu fazer o que a maioria dos intelectuais de gabinete não tem coragem de fazer. Ele colocou a mochila nas costas e trabalhou por 6 meses como entregador de aplicativo. Ele não foi atrás do dinheiro, foi decifrar o monstro por dentro. E ele estabeleceu 3 regras, simples, para ele mesmo. Respeitar os sinais de trânsito, nunca furar o vermelho e jamais pedalar na calçada. Resultado? O sistema o puniu imediatamente. Ele perdeu entregas, o robô bloqueou a sua conta automaticamente por 15 minutos, várias vezes, e no final do dia, ele ganhou menos. O aplicativo desenhou o jogo de tal forma que a única maneira do trabalhador sobreviver e botar comida na mesa é violando as leis, arriscando a própria vida e destruindo o próprio corpo. Nós mudamos de época, meus caros. No passado, a opressão vinha de um patrão visível, de uma fábrica cinzenta, de um poder que dizia não, que vigiava e punia com chicote. Hoje, o poder vigente é muito mais perverso. Ele não diz não, ele diz sim. Ele olha para você através da tela do celular e diz: você pode tudo, você é livre, você é o seu próprio chefe, você é um empreendedor. E nós, na nossa soberba ingênua, caímos de joelhos diante dessa falsa sensação de liberdade. A autoexploração é infinitamente mais eficiente do que a exploração pelo outro, porque ela vem sem culpa e disfarçada de orgulho. O entregador com a meia encharcada de sangue não sente que está sendo escravizado. Ele sente que está vencendo na vida por conta própria. Para desatarmos esse nó, a bioneuroterapia nos obriga a escavar a neuroarqueologia do inconsciente. O algoritmo não inventou nada novo. Ele apenas hackeou os softwares mais antigos de sobrevivência que herdamos dos nossos ancestrais paleolíticos. No inconsciente profundo da nossa espécie, o medo do isolamento, da rejeição da tribo e da escassez de recursos ativa os mesmos alarmes neurobiológicos que a iminência de um ataque de um predador. Quando o aplicativo cria um sistema de ranqueamento, pontos, prazos impossíveis, metas gamificadas, ele está estimulando o circuito arcaico da caça. O entregador, na bicicleta ou na moto, não está apenas levando uma marmita. Para o cérebro límbico, ele está perseguindo a presa para não morrer de fome. E se ele falha, se o aplicativo o pune com um bloqueio automático de 15 minutos, o inconsciente não lê isso como uma pausa técnica de um software. Ele lê como exílio da tribo, como congelamento social, como a morte por desamparo. O sistema opera a nível de psicopolítica. Ele não proíbe as suas escolhas, ele sequestra o seu inconsciente para que a lógica da produtividade incessante seja internalizada, como se fosse a sua própria identidade. Você não trabalha para o aplicativo, você se transformou no próprio aplicativo. Olhemos agora para a crueza da biologia e da epigenética nesse cenário precarizado. Na pesquisa sociológica da USP, o jovem entregador de apenas 20 anos de idade já colecionava no corpo as cicatrizes de uma guerra invisível. Uma perna quebrada, uma cirurgia no pescoço e a perda total do movimento de um dedo do pé. E ainda assim, com o corpo retalhado, ele sorria orgulhoso e dizia: para a gente não tem regra, quem faz a regra somos nós. O que está acontecendo na biologia desse jovem? Quando o organismo é submetido a um estresse crônico
e há prazos impossíveis, como quando o sistema define 12 minutos para uma entrega que humanamente levaria 15, o eixo HPA entra em simpaticatonia absoluta. O corpo é inundado por uma descarga maciça de cortisol, adrenalina e endorfinas. Outro jovem relatou que ao chegar em casa e tirar o tênis, a sua meia estava completamente lavada de sangue e que suas pernas já não sentiam mais dor. A nível biológico, isso se chama analgesia induzida por estresse. Para fazer o bicho continuar correndo e quebrando os sinais vermelhos, o cérebro desliga os receptores de dor física. O corpo se anestesia para sobreviver ao massacre do jogo. O problema é que esse estado crônico de hiperalerta destrói silenciosamente a saúde. Sob a lente da epigenética, esse bombardeio contínuo de estresse altera a expressão dos genes desses jovens periféricos de 18 a 24 anos. Eles estão envelhecendo as suas células a passos largos. A ausência de dor não é força, não é calo. É o colapso do sistema de alarme biológico. O corpo parou de gritar porque percebeu que o dono da mente decidiu ignorar o sofrimento em nome da pontuação do aplicativo. Se analisarmos a neurociência e a ontologia nesse fenômeno, o que vemos nas ruas é a coreografia trágica da sociedade do cansaço. A neurocinética estuda como as emoções se traduzem em movimento. O movimento desse trabalhador é fragmentado, veloz, tenso. Ele pedala com os dentes cerrados, com os ombros travados e os olhos fixos na tela presa ao guidão. O corpo dele tornou-se uma extensão mecânica da engrenagem do software. E na dimensão ontológica, na esfera do ser, ocorre a alienação mais profunda que a humanidade já experimentou. Para esses jovens, que nunca tiveram a experiência de uma carteira assinada, o aplicativo é abraçado como a própria definição de libertação. Não tenho patrão, não tenho horário fixo, eles dizem. Diógenes, o cínico, se estivesse aqui com sua lanterna acesa, olharia para esses jovens e diria: vocês dizem que não tem patrão, mas o patrão de vocês agora mora dentro da sua cabeça, chicoteando os seus músculos através de uma tela e cobrando metas que nenhum senhor de engenho ousaria exigir. Vocês são escravos que se orgulham do tamanho do próprio chicote e ainda fazem piada sobre quem tem a chibata maior ou mais grossa. A ontologia foi esvaziada. O ser foi completamente engolido pelo fazer e pelo produzir. O indivíduo perdeu a autoria da própria vida, porque ele não se move mais pelo seu desejo autêntico, ele se move pela engenharia do jogo que foi desenhado para ele. Como nós quebramos essa psicopolítica que nos transforma em carrasco de nós mesmos? O caminho passa pelo pilar da bioneuroterapia, da terapia cognitivo-espiritual, baseada em uma pedagogia de conscientização profunda. Não se trata de uma revolução violenta nas ruas, porque o inimigo não está em um palácio visível. O inimigo é um código de programação que você aceitou internalizar. A cura começa quando o sujeito faz a leitura do jogo antes de aceitar as regras do jogo. O estoicismo nos convoca a resgatar a nossa soberania interna através da distinção clara do que realmente nos pertence. O aplicativo desenha o jogo, cria as métricas, define o ranking e impõe os prazos impossíveis. Isso pertence ao sistema. O que pertence a você? A integridade do seu corpo, a santidade da sua saúde, o sangue que corre nas suas veias, o comando da sua respiração. Quando você compreende cognitivamente que o sistema precisa do seu pânico e da sua pressa para lucrar em silêncio, a maior resposta subversiva que você pode dar é a recusa da autoexploração. É desacelerar o movimento cinético, respirar a partir do osso sagrado e recuperar as rédeas da própria biologia. É entender que o seu valor ontológico, como ser humano, não é medido pelas estrelas que você recebe em uma plataforma digital, nem pela velocidade com que você destrói a sua saúde para enriquecer poderes que sequer mostram o rosto. Minha gente, a história do entregador que sangra sem sentir dor não é um caso isolado de uma profissão precarizada nas grandes metrópoles. Essa história é o espelho exato de como todos nós estamos vivendo hoje. O advogado que trabalha 14 horas por dia tomando ansiolítico, o médico que destrói suas noites de sono em plantões intermináveis, o acadêmico que desenvolve burnout para publicar artigos que ninguém vai ler,
O trabalhador que renuncia ao convívio com os filhos para bater metas de metas de metas. O terapeuta que precisa fazer milagres para manter seus clientes interagentes de pé enquanto o sistema quer proibi-los de atuar. Nós somos, coletivamente, o entregador com a meia suja de sangue, dizendo orgulhosos: quem faz as regras somos nós. O poder mais eficiente do mundo nunca vai precisar te dar uma ordem direta. Ele só precisa desenhar o jogo, gamificar a escassez e deixar que o seu próprio medo do futuro faça o trabalho sujo de te chicotear. Eles transformaram a nossa existência em uma corrida de ratos, onde o prêmio é apenas a permissão para continuar correndo amanhã. O novelo foi desfeito diante de você. A bioterapia entregou o mapa da armadilha biológica e ontológica. A escolha de continuar aceitando a curatela desse algoritmo invisível ou de subir na própria cátedra e governar a própria vida com autoria é estritamente de cada um de vocês. Antes de saírem pelas catracas desse mundo e retornarem para as telas dos seus celulares, pensem na anatomia do ferro que os prende e respondam para si mesmos: até quando você vai continuar correndo contra o relógio e sangrando os seus próprios pés no asfalto, cruzando todos os sinais vermelhos da sua saúde apenas para manter acesa a ilusão de que você é o mestre de um jogo onde você foi apenas programado para ser a peça que se consome?